TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá, você que mais uma vez está aqui acompanhando o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. Estamos aqui fazendo uma gravação plantão da TVC com as últimas informações sobre as últimas denúncias ou circulação de informação, seja lá como você queira receber, sobre a interferência do atual ministro Moro nos rumos da Lava Jato e na atuação da Lava Jato nas investigações contra a corrupção no Brasil. Isso caiu como uma bomba em Brasília, caiu como uma bomba no STF, que já disse, inclusive, o autor ou pelo menos quem está fazendo circular as informações, que é só o começo, virá mais. Moisés, mais uma vez meu amigo Moisés aqui comentando as diabruras da política nacional. O que vem por aí? Olha, o que vem por aí eu não sei. O jornalista lá, o norte-americano que vive no Brasil, né, o Greenwald, disse que esse é o início, é apenas o início e tal, etc. Fala-se em 17 mil horas, não sei quantas mil mensagens, etc. Agora, o que já veio já é um terremoto, né? Já é suficiente. Porque demonstrou a existência de um partido clandestino, né? Um partido no submundo aí da política, querendo interferir na política travestido de justiça e de procuradoria. Eu acho que essas informações, as informações que já estão circulando, já compromete, né, toda a lisura do processo judicial e de investigação feito pelo aquele sujeito lá do PowerPoint, né, o Dallagnol, e o Moro. Então, eu acho que o que já saiu já é de uma explosividade enorme, certo? A gente reparou que entre a divulgação das informações até os grandes meios de comunicação corporativos noticiarem, levou um tempinho razoável até que a primeira rede de transmissão de televisão comentasse o fato, né? Ele publicou provavelmente no final da semana passada? Não, ele publicou no domingo às 17h57 e em torno de 5 horas depois é que os grandes monopólios de comunicação começaram a... Mas ninguém negou? Não. Até o momento ninguém disse isto é mentira. A única coisa que estão criticando, que pelo menos, por exemplo, no Fantástico, o âncora do Fantástico, quando apresentou a matéria, disse: não há nada de ilegal, tem sim questões éticas. Só fala isso. Né? E é muito engraçado você ter lembrado isso, que é importante, porque jornalismo, né? Você não diz assim, olha, nós ouvimos alguns especialistas e eles disseram isso. Eles dizem, eu ouvi o especialista Madureira, eu ouvi o especialista Joaquim, etc. E ele disse isso. Ele pode até não apresentar a imagem do cara, porque às vezes não dá tempo e tal. Agora, ele falou assim, nós consultamos especialistas e eles disseram, porque isso é uma maneira de dar credibilidade àquela informação, né, para enganar as pessoas. Eu consultei os especialistas e eles disseram que não há nada de mais e de ilegal. O que há é questões éticas. Primeiro já entregou, porque os éticos Dallagnol e Moro então já foram queimados logo por essa informação. E segundo, isso não é verdade, né, que não tem ilegalidade, porque o Moro disse, olha, essa maneira como vocês estão conduzindo aí pode não surtir o efeito que a gente está querendo. Então vocês vamos, em vez de apresentar essa ação, vamos fazer outra ação. Isso é uma interferência. Não é? E ele critica, inclusive, uma procuradora que foi à audiência, eu acho que foi com a audiência com Lula, ou com algum daquelas audiências que eles fazem inquisição da pessoa e tal. E disse assim, olha, ela é excelente.
Só que para participar desse tipo de inquisição, ela não é boa, não. Vocês têm que treiná-la e tal. Disse assim. Então, quer dizer, o cara é da justiça, o outro é da procuradoria. Não são a mesma coisa. Um acusa e o outro julga. Então, até o ministro do Supremo, o Marco Aurélio, disse, pelo menos isso, ele não quis comentar o resto, mas ele falou, é claro que tem que haver uma separação entre uma coisa e outra. E pelo que foi informado, pelas informações do Intercept, essa ficou nublado, ficou uma interferência um no outro. Nublado não, o horizonte ficou limpo que nem céu de brigadeiro, né? Isso, nublado é a fronteira, não ficou clara uma separação entre uma coisa e outra. Realmente ficou tudo um tumulto só, certo? E a pergunta que não quer calar, esta postura, né, do ex-juiz de Curitiba e do procurador na investigação e na acusação, esta postura, será possível, depois dessas informações, imaginar que fizeram tudo isso sozinhos? Não, eu acho que está cada vez mais claro que foi uma... eles dizem, né, que, num dos comentários, eles falam o seguinte, a nossa política de limpar o Congresso, veja, o nosso negócio, limpar o Congresso, de limpar a política e tal, assim, como se estivesse numa campanha orquestrada, articulada, certo, para interferir no processo político, etc. E eles não são, não têm essa competência, né, institucional e tal. Então, isso foi uma articulação dos caras achando que podia enganar o país e tal. E o negócio foi para o brejo. Agora, não tá, é claro que deve vir à tona o que nós esperamos e tal. Teve um procurador da Procuradoria dos Estados Unidos, de algum dos estados lá norte-americanos, que numa palestra ou numa entrevista no Brasil, disse que agradecia a colaboração que eles deram informalmente, portanto, fora da lei, com a Lava Jato. Então, aí deve aparecer uma articulação que demonstra a traição dos interesses da pátria, né, que essa ação do Moro e do Dallagnol expressou. Mas para o nosso telespectador que está em casa, vamos separar aqui o joio do trigo para ninguém ser confundido com as informações que vão circular. Primeiro, assim, há uma tentativa de desmoralizar as informações, alegando que foi roubo, foi um hacker que roubou informação privada, de troca de informações entre os funcionários públicos, entre os agentes que estavam na investigação, que, portanto, a pessoa cometeu um crime ou ilegalidade porque roubou informação que era sigilosa. Isso é nitidamente uma tentativa de desvirtuar o conteúdo que está sendo revelado. Não vamos discutir aqui se o hacker cometeu crime ou não. Vamos discutir o conteúdo da informação. O conteúdo da informação é claro, a interferência do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro na condução da Lava Jato. Quem está no andar de cima, porque o hacker está no andar de baixo. O Moro e os procuradores, digamos ali, estão no andar do meio. Mas os que estão no andar de cima, que assinaram embaixo a investigação da Lava Jato, que assinaram todas as condenações produzidas pela Lava Jato, que em seus colegiados chancelaram todas as condenações, não é de condenação A ou B, todas as condenações, essas pessoas, nessa denúncia, como devem estar nesse momento? Eu acho que elas devem estar preocupadas. Eu acredito que elas devam se preocupar, porque primeiro a gente tem conhecimento aí do que ocorre quando são divulgadas essas coisas, porque não é divulgado tudo. Então você tem que ter o maior cuidado, tanto é que ninguém desmentiu nada. Certo? O que eles disseram é isso que você falou. Agora eu queria, sobre isso que você falou, dizer o seguinte, não há no que foi divulgado nenhuma questão particular e privada. Certo?
não há nenhuma informação privada nessa. Isso, o Intercept tem uma preocupação do próprio Green, certo, de não divulgar as questões privadas entre eles, etc. Todas as informações que foram divulgadas são informações sobre as questões públicas, do processo, etc, etc. Então, como isso foi conseguido? Se usou o mesmo método que a Lava Jato. Certo? Gravações, né? Interceptações, etc, etc. Certo? E o Snowden, que esse jornalista divulgou também, são políticas de defesa da cidadania e da sociedade, certo? Contra exatamente quem está agindo contra a cidadania e contra a sociedade. Então, quer dizer, esse é o instrumento que hoje existe, certo? Quer dizer, para proteção. O que fez o Wikileaks, certo? Ele fez um sistema onde você podia captar, onde você está, informações contra o interesse público e mandar para ele sem ser chamado a atenção e tal. Então, eu acho que isso veio para ficar e é totalmente diferente, inclusive, da atitude que o próprio Moro teve. O Moro não divulgou, não gravou uma coisa que não podia gravar. Ele gravou a presidente da República falando com o ex-presidente da República, sem autorização da Justiça, certo? E mais, e ele divulgou, certo? Então, ele está reclamando de quê? O próprio jornalista norte-americano botou isso no Twitter dele. Eles, durante todo o processo, foi assim que a Lava Jato funcionou. Agora, quando a coisa vira contra eles e desmascarando o que eles fizeram contra a lei, porque se você divulga uma coisa que está sendo feita que tem proteção de lei, o que vai ter nada, certo? Vai ter nada agora. Se ele estivesse falando com o Dallagnol, né? Sim, quando é que vai ser a audiência? Vai ser tal dia? Né? Não, ele está dizendo o seguinte, não, isso aí está errado, rapaz. Não é assim que faz não, tem que fazer assim, assim. Como é que a gente vai fazer para impedir a entrevista que o Supremo autorizou? Não, isso é... Aí vem uma procuradora e chamou os ministros do Supremo de mafiosos. Isso está lá no WhatsApp. Esses são mafiosos, os ministros do Supremo, entendeu? E quer ficar impune? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Não tem jeito. Mas pegando esse seu gancho, Moisés, acho que é importante a gente também dizer para a sociedade o seguinte, fica cada vez mais explícito o caráter político da ação. É muito menor a preocupação legal, jurídica, de combate a uma ação errada, no caso da corrupção, e fica muito mais nítido que a preocupação central era a disputa política eleitoral da eleição de 2018. Ou seja, o centro da preocupação não é moralizar, nem muito menos, como dizem alguns, refundar a República. Né? Que alguns gostam com essa pompa de que estamos refundando a República. Na verdade, ali existia uma disputa política que vai ficando cada vez mais clara, né? E que tinha que usar todas as formas e de todas as artimanhas possíveis para derrotar determinado campo em detrimento de outro, né? Acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa comentar também, é o seguinte: uma vez essas denúncias vindo à tona, como ficaria as sentenças aplicadas com base nessas investigações? Olha, tem um critério aí que a justiça usa normalmente, né, que é o seguinte: quando o processo se contamina, ele tem que ser fechado, né? Ele tem que ser suspenso, ele tem que ser destruído, certo? Que é aquela coisa do galho podre que apodrece a árvore, certo? Exemplo, Operação Satyagraha, certo? A Operação Satyagraha, claro que atingiu o Daniel Dantas, que era um cara poderoso, etc. Tal, o Supremo tratou de suspendeu tudo. E quem que foi punido? O delegado.
o delegado, Protógenes. o Protógenes foi punido, hoje vive, parece que no exterior, se não me falha a memória, etc. E tal. Então, é claro que todas as decisões estão contaminadas. Mas a gente teve uma experiência lá no chamado Mensalão, na 470, né, eu acho, na ação, que eles diziam que os votos foram comprados. Mas eles não suspenderam as votações, certo? Eles diziam que, então é o seguinte, se boa parte dos políticos estavam no caixinha, né, e tinha um mensalão, etc., então as decisões deles estavam todas contaminadas. Portanto, tinha que suspender tudo. Mas aí o Supremo falou que não, ele não tinha que suspender e tal. Fizeram uma meia-sola ali, certo? É claro que, do ponto de vista mais direto, por exemplo, o cara que mais sofreu com tudo isso foi o Lula, certo? Ele teve a sua liberdade restringida, porque ele está preso, certo? Ele foi condenado, foi condenado a uma multa não sei de quantos milhões, etc. E foi proibida a sua candidatura, etc. Então, o que pode ser feito, isso depende do Supremo. É óbvio que todo o processo da Lava Jato, para mim, está contaminado e, portanto, isso tinha que ser anulado. Certo, conversando para você que está em casa mais uma vez, conversando aí com alguns advogados, juristas, conhecidos daqui da TV, da nossa militância, né, e também de várias correntes, todos eles são unânimes em apontar duas possibilidades. Possibilidade número 1 é de anular todo o processo. Essa é a possibilidade número 1. Anula tudo, acabou, fechou, consequentemente, todas as sentenças proferidas com base naquela peça, naqueles documentos, elas estão inutilizadas. Então, ou seja, morre todas as sentenças proferidas. Uma outra hipótese para não perder a investigação, para que se possa, em outro momento, depurar as informações, tornar nula o efeito da sentença. Então, são dois movimentos nítidos, que são juridicamente os movimentos possíveis. Ou anula tudo, ou fecha a conta e passa a régua, acabou, morreu, para todo mundo, não é para um ou para dois, é para todo mundo. Ou torna sem efeito a decisão que foi tomada, a sentença que foi tomada, e preserva a investigação para que ela seja depurada, né? Separa o joio do trigo, vê o que é a mesma informação válida ou não, o que é parte legal ou mesmo não. Esses dois caminhos. Nessas duas possibilidades, acreditas tu? Olha, eu acho que o que está mais gritante que é do que já foi divulgado, né, atinge e tal, é o presidente Lula, certo? Por quê? E a eleição, né? Impediu o Lula de dar entrevista, o Supremo autorizou e eles armaram para enrolar lá o Supremo e tal e dizer que não podia ter entrevista, e acabou sendo suspensa a entrevista do Lula e tal, porque não podia garantir que senão o Haddad ia ganhar a eleição e tal, etc. Essas são as coisas assim, mais patentes do que já saiu. Então, eu acho que o que tem uma tendência aí é anular o processo do Lula, certo? Porque tem o Lula e tem um engenheiro, né, lá da Odebrecht e tal, que era o tal de Alexandrino, etc. Mais diretamente, certo? Da eleição, tem muito senão, né? Porque se o Lula desse entrevista, o Haddad ganharia, se o Lula não fosse candidato, ele estaria eleito, etc. Claro, eu também acho, já falamos isso aqui várias vezes. Tal. Mas aí eu acho que chegar a essa conclusão assim, a partir dessas informações, eu acho difícil. O que eu acho que tem que fazer é apurar isso aí. Fazer uma CPI, chamar aquele advogado que está na Espanha, porque ele é espanhol também, certo? Que denunciou que pessoas próximas ao Moro chamaram ele para fazer um acordo. Em vez dele ter 10 milhões bloqueados, teria os 5 e ele passaria o dinheiro, etc. E esse advogado, que é o Tacla Duran,
isso tinha que voltar à tona, porque isso ficou, o Moro falou que ele era um bandido, não sei o que e tal, não tinha que dar credibilidade a ele. Agora está parecendo que tem boa chance do que ele falou ser verdade, certo? Que tinha um esquema ali por trás da República de Curitiba, não só para lutar, entre aspas, contra a corrupção, mas para ganhar dinheiro também, certo? Então, eu acho que isso daí tinha que ser... E o CNJ tinha que apurar, porque o Dallagnol, certo? Ele inventou um PowerPoint, ele disse que as provas contra o Lula não tinham consistência, certo? E falou isso com o Moro. Então, veja aí, eu estou mandando elas aí, mas eu não acho que haja consistência. Pô, isso é um troço vergonhoso, pô. Entendeu? Isso é uma coisa que realmente... Pô, e o Ministério Público, o que vai fazer? E a Raquel Dodge, não vai fazer nada? Não vão... não tem um conselho do Ministério Público, certo? Eu acho que essas coisas, assim, mais assim, não tem como você... Eu acho que tinha que já começar a tomar decisões. Por quê? Porque se vem mais coisas, obviamente que na medida que você começa a investigação, vai aparecer uma série de coisas. E outra coisa... Ponta do novelo, né? Vai puxar... outra coisa é o seguinte, quem vai investigar? Se são verdadeiros ou não as coisas. A Polícia Federal. E ela vai investigar o Moro. E ela vai... Então, o Moro tinha que sair. Ou não sei se existe licença de ministro, parece que não existe. Não, é canetada mesmo. Então tinha que sair, ele tinha que renunciar. Caso, depois da investigação, se descubra que não é nada disso, aí o Bolsonaro pode chamar ele de novo, certo? Agora, tinha que fazer uma investigação. O que não pode é tudo isso acontecer e a coisa ficar, certo? Agora mesmo, o pessoal do dito mercado, né? Eu estava lendo a matéria agora antes da gente gravar, que eles estavam dizendo o seguinte, não, a Bolsa teve uma confusão ali no início e tal, mas depois isso não vai interferir na Previdência. Quer dizer, pô, como não vai interferir na luta política? Se o troço é eminentemente político, atinge muita gente no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Como é que não vai interferir na agenda do Parlamento? Claro, tem que interferir. Isso é a história para... Agora, tem a greve do dia 14. Então, a cidadania, a gente e todos os movimentos sociais e tal, tem que ler essas notícias, fazer campanha digital, etc., mas tem que interferir na rua, aumentar a quantidade de pessoas contra a reforma da Previdência, contra a entrega do país, contra esse tipo de ação aí, certo? Quer dizer, destrutiva da própria política, né? Porque eles estão falando tudo contra a política. E eles fizeram o quê? Certo? Eles fizeram uma politicagem toda por baixo dos panos, certo? Para criar um vácuo político e ser ocupado por essa alternativa aí, que é uma alternativa, certo? Anti-progresso, anti-ciência, anti-educação, etc. Você que está em casa, o Moisés já levantou aqui bem, dia 14, os trabalhadores estão dizendo que vão parar o país contra a reforma da Previdência, em defesa do direito, em defesa da democracia, e obviamente vão estar denunciando todas essas informações, mostrando que estava tudo contaminado e cobrando, né, medidas para resolver essa questão. Você que está em casa pode acompanhar a TV Comunitária pela tvcomunitaria.rio. Mais uma vez agradecer o Moisés aqui no nosso bate-papo. E veja, antecipamos a gravação, claro, tinha Dia dos Namorados também no meio da semana, mas com essa última informação do final de semana, antecipamos porque nós aqui na TV estamos acompanhando 24 horas por dia. E temos a certeza que durante a semana vai vir mais informação por aí, vai vir mais tiro pesado para a gente analisar e ver como é que isso também vai influenciar a vida de você que está em casa assistindo a nossa TV comunitária, no Núcleo de Jornalismo, com a parceria aqui do Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária. Obrigado, Moisés. Até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.